Olá, sou fã do NAS, canal de Gestão do Futuro, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre governança corporativa. O que ela pode impactar dentro dos nossos negócios e também nos nossos investimentos. E por que as empresas, e especialmente as de capital aberto, fazem uso desse tipo de ferramenta nas suas gestões. Se você gosta desse tipo de conteúdo de geração de valor, já vai deixando o gostei e nos siga para estar acompanhando todos os vídeos que a gente vem trazendo semanalmente. As empresas elas precisam demonstrar transparência no decorrer dos processos. E para isso, uma das ferramentas é a governança corporativa. Dentro dela a gente vai ter as auditorias, a gente vai ter as normativas, a gente vai ter umas atas onde a gente escreve o que a gente está fazendo, os relatórios. Então, quando a gente precisa de transparência dentro do processo, a gente começa a ter custos de transações. Esses custos de transações são todos os gastos para que haja uma transparência, haja um entendimento sobre o que as pessoas querem naquele processo. Uma das teorias que mais explica a governança corporativa é a teoria da agência. A teoria da agência, ela explica que existe uma assimetria de informação. A assimetria de informação nada mais que é uma diferença de informação, de nível de informações entre as partes interessadas, os famosos stakeholders, né? Quando se tem essas desinformações, essas assimetrias, começa a ter conflitos de interesse. Porque quando, eu sei que o mercado vai subir, então eu vou para esse caminho. Já quando o outro setor, ele fala, não, na verdade não dá para ir para aí, porque a gente não tem maquinário para isso. Então esses conflitos de interesses podem relacionar em conflitos que é nada bom para dentro da empresa. E a governança corporativa, ela vem para solucionar esses casos de conflitos. Complementando a teoria da agência, dentro lá a gente vai ter alguns custos de transações para resolver esses problemas. No caso deles, a gente vai ter auditorias, onde eles vão verificar se os processos estão conforme como está descrito na norma da empresa ou de um contrato. Ou a gente também vai ter contratos firmados entre os familiares e os acionistas, demonstrando que a empresa ela não cabide de emprego. Então, governança corporativa é uma ferramenta a fim de tirar esses conflitos e trazer transparência para a empresa. A teoria da agência ela vai tentar explicar que esses conflitos de interesses vêm das assimetrias de informações, o que um stakeholder sabe mais que o outro, e os custos de transações são tudo que a governança corporativa ela vem. Então, se o conselho administrativo custa anualmente para a empresa 500 mil, isso significa que há um custo de transação de 500 mil. Se há auditorias, existe custo de transações. Governança corporativa é uma ferramenta de sucessão e perpetuação da empresa. A partir das gerações, normalmente os parentes dos acionistas, dos donos da empresa, eles começam a querer fazer parte da empresa. Entretanto, eles têm que compreender que a empresa ela não é um cabide de emprego. Ela tem que funcionar, ela tem que perpetuar a partir das gerações. Então, a governança corporativa vem com essa ideia. Ela vem para solucionar conflitos de interesses. A gente tem que entender que cada pessoa, independente da real intenção que ela tem, ela vai ter seu jeito de fazer, ela vai ter seu modo, ela vai ter seus conhecimentos, seu jeito de compreender e as suas informações. A partir dessas características, ela vai determinar um interesse. Esse interesse, ele normalmente é diferente dos outros. E uma das teorias que mais explica esse conflito é a teoria da agência. A teoria da agência, ela fala que todos esses problemas que tem dentro da empresa é a assimetria de informação. A assimetria de informação é quanto que uma das partes dos interessadas, os stakeholders, né, eles sabem mais que os outros. Então eu tenho mais informação que o meu amigo, que o meu acionista, que o meu familiar. E quando eu faço uma leitura dessa estratégia que a empresa tem que fazer, os outros vão discordar, porque eles não têm toda essa informação que eu não tenho. Então a gente tenta criar ferramentas, programas, regras dentro da empresa, a fim que todos tenham o mesmo objetivo e mesmo direcionamento de objetivo da empresa. Para que isso ocorra, a gente vai ter os custos de transações. Os custos de transações, eles são os gastos que se tem para que a assimetria de informação não ocorra. Vamos pegar um exemplo, a auditoria. A gente tem dois tipos de auditoria, auditoria externa e interna. Independente das duas auditorias, elas vão ter a função de garantir que o procedimento, a norma, o que está descrito dentro do contrato ocorra. Então,
quando se ocorre um custo de transação em cima da auditoria, ela vai verificar, validar se os processos estão conforme ou não. Há outros casos, como o Conselho Administrativo. O Conselho Administrativo é formado a partir da Assembleia. Nesse Conselho Administrativo, a gente normalmente vai ter 50% dos interessados, aí, que são acionistas ou parte dos familiares, e 50% são externamente. Então, todos os custos que tiver relação à governança corporativa são custos de transações? Efetivamente são, já que eles tentam fazer a sucessão, a perpetuação da empresa, a partir de que haja simetria de informações da empresa. Falando de outro modo, a gente vai entender que todos os gastos que advêm para garantir que o processo esteja em conformidade de informações dentro da empresa, eles são custos de transações. Então, todos os custos que tiver para que a governança corporativa aconteça, eles são considerados custos de transações. Isso tem que ser levado em conta quando a gente vai entender essa análise, essa ferramenta utilizando dentro das nossas empresas. Dentro da governança corporativa, a gente vai ter 3 pontos. A gente vai juntar os stakeholders, que principalmente aí são os acionistas e os donos da empresa, que eles vão se juntar e vão começar a dirigir algumas metas, alguns objetivos. Com isso é eleito um conselho administrativo. Esse conselho administrativo, como foi falado anteriormente, 50% geralmente é externo e 50% é interno da empresa. Eles vão verificar se os processos dentro da empresa estão correndo de acordo com o que aconteceu com a Assembleia. Tudo isso é dirigido pela Assembleia. A Assembleia é que decide, o Conselho Administrativo ele segue. Existe também o Conselho Familiar. O Conselho Familiar são daqueles que são os cofundadores da empresa. São os agregados, são primeira geração, segunda, terceira geração da família. São os parentes em si. Esses parentes vão querer participar da empresa, só que eles têm que entender que a empresa ela não é um cabide de emprego. Ela é algo profissional, ela tem que continuar tendo seu desempenho. Senão ela começa a ir por água abaixo. A gente vai ter muitos casos de empresas quebrando por esse meio de acreditar que a família tem que tocar a empresa. Mas não é somente a família ela tem que ter experiência. Caso ela tenha as experiências, ela pode continuar a empresa. Por isso que existe a governança corporativa. Lá vai existir regras, normas, para que quem quiser entrar para conseguir um cargo dentro da empresa, ele vai ter que lutar como todo mundo. Entretanto, quando chega lá no final, quando tem que escolher, esse ou esse, geralmente é o pessoal da família que entra. Entretanto, governança corporativa significa que a família, a empresa ela é familiar, beleza. Mas, entretanto, os funcionários eles são preparados para a função. Então, a gente vai pegar um exemplo aí da Klabin, que eu fiz semana passada um vídeo bem interessante. A Klabin, 40% dela é dos irmãos Klabin e os agregados. O que acontece sobre isso? Para que um deles quisesse entrar como diretor, o CEO, qualquer outra coisa ali dentro da empresa, ele vai ter que seguir algumas regras, algumas normas, para que ele consiga se candidatar a essa vaga. Se ele não tem, vamos lá, exemplo, se ele não tem 10 anos de experiência dentro da função, se ele não tem experiência internacional, se ele não fala 3 línguas, então tem várias coisas, regras, normas, vários requisitos. Se ele não cumprir, ele não pode participar da função. Então isso é a governança corporativa. Ela vai pegar os funcionários da empresa, ela vai pegar todo mundo que é envolvido com a empresa, o familiar, CEO, investidores, todo mundo, os acionistas, a fim de que todos vão saber qual é o direcionamento da empresa, todos vão saber quais são os requisitos necessários da empresa, todos vão saber o que ocorre dentro da empresa, todos, para conseguir alguma vaga em alguma coisa ali dentro, vão saber o que precisam. Então, governança corporativa, ele tenta fazer o quê? Pegar as informações que existem, distribuir essa informação para que todos saibam e que não existe assimetria de informação dentro da empresa. Isso com o olhar da teoria da agência, que é uma das teorias mais aceitas quando se fala de governança corporativa. Um dos modelos que a gente pode compreender a governança corporativa é o modelo de 3 ciclos de John Davis. Lá ele vai ter um círculo para a Assembleia, a gente vai ter um círculo para o Conselho de Administração, administrativo, A gente vai ter também um outro ciclo para o Conselho Familiar. O que acontece? Cada um ele tem a sua função. O Conselho Familiar, ele rege, faz diretrizes a fim de apaziguar os interesses familiares. Os conflitos mais administrativos, a gente vai ter o Conselho Administrativo, que ele é formado a partir da Assembleia.
E a Assembleia, ela é onde rege a partir das eleições, como foi dito anteriormente, os stakeholders se juntam e fazem a votação para direcionar, fazer a diligência dos direcionamentos da onde que a empresa quer chegar, e ela faz a eleição do conselho administrativo. Isso é um modelo de John simplificado para compreender a governança corporativa. Vários consultores vão passar pela empresa, não por falta de técnica, mas por falta desse contato, desse trabalho que se tem que ter quando se envolve a família, quando se tem mais contato de pessoas. Não adianta nada eu chegar lá e falar que isso aqui é a melhor coisa que tem. É necessário vários anos de trabalho para que as pessoas que estão lá dentro consigam compreender que aquilo ali é algo necessário, algo que precisa ser feito. Então, um dos modelos que a gente pode ter de governança corporativa, esse é do John Davis. A gente pode melhorar esses modelos como a gente bem entender. A gente pode colocar mais assembleias, a gente pode colocar mais conselhos, a gente pode reduzir os conselhos, aumentar o tipo de conselho, a gente pode fazer uma diferente aí no caso da assembleia, a gente consegue colocar novas normas, menos normas. Então isso é um processo que vai se desenvolvendo a partir do tempo. Quais são os modelos de governança corporativa que eu posso aplicar dentro da minha empresa? Isso vai depender muito. Geralmente, quando a empresa está indo para a primeira, segunda geração, é mais interessante de começar a aplicar. Porque com o crescimento da família, que ela cresce geometricamente, a empresa ela não segue esse caminho, ela é mais aritmética. Então, quando a família está começando a crescer demais, a empresa não consegue suportar todos esses familiares. E para isso, ela tem que começar a criar regras para que os familiares não entendam que aquela empresa é um cabide de emprego. E cabide de emprego não é bom para o desempenho da empresa. Então, formulando tudo, resumindo, o que é governança corporativa? É uma ferramenta que assegura que não haja conflitos de interesse e que esses interesses eles sejam direcionados a fim que a empresa continue perpetuando, tendo a sucessão dela a partir das gerações. A ferramenta ela tem que estar sempre se atualizando com as informações que tem, porque a partir de determinadas leis que são regidas aí no âmbito federal, podem mudar um pouco esse contrato que é feito dentro da empresa. Então, governança corporativa é uma baita ferramenta para quando se tem uma empresa muito grande e que você quer garantir que existe uma simetria de informações. Para que a gente consiga colocar uma governança corporativa, a gente não vai conseguir colocar internamente com as pessoas internas, porque essas pessoas internas elas têm conflitos, elas não conseguem pensar nesse meio. E é por isso que as empresas elas contratam consultorias. Essas consultorias, normalmente elas vão contratar 3, 4, 5 consultorias. Mas isso por que acontece? Não é por falta de conhecimento técnica, é mais por falta de emocional, a parte de contato com as pessoas. Quando o consultor ele vai lá dentro da empresa, começa a conversar com o pessoal que trabalha lá dentro, os donos, os familiares, ele vai ver que começa a ter uma dificuldade de conversar, de convencer eles. Então ele começa a fazer um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho, até que chega um ponto que ele não consegue mais e ele vai ter que sair e dar espaço para um próximo consultor. E assim ele começa a construir gradativamente. Nunca vai acontecer uma governança corporativa de uma noite para o dia. Se vai construindo paulatinamente. Existem empresas aí que desde 2000 estão construindo a governança corporativa e até hoje não estão firmadas corretamente dentro do mercado. Uma das empresas aí que eu acho mais interessante a governança corporativa é a VEG. Se vocês puderem dar uma olhada aí depois na parte da governança corporativa no RI da empresa, é só jogar aí, pessoal, na internet, no Google, RI VEG, que vocês já vão encontrar lá o índice de governança corporativa. Vocês vão saber quem é cada cargo, o que precisa ter para cada cargo, o que a empresa quer, os seus direcionais, os conselhos, as atas de reuniões. A gente vai ter várias ferramentas demonstrando o que a empresa quer, ela vai tentar apaziguar esses interesses e conflitos e direcionar a empresa. Há muito conhecimento sobre essa área, há muitos estudos ocorrendo sobre governança corporativa. Não é um conteúdo velho, é um conteúdo novo e existem muitos estudos em andamento ainda que tentam entender essa ferramenta e tentam melhorar gradativamente todos os dias. Se você gostou desse conteúdo, já vai deixando o gostei e nos siga, pois eu estou construindo 4 vídeos semanalmente para você, sendo 3 como gestão e uma com a análise de uma empresa dentro da Bolsa de Valores. Você tem alguma sugestão de conteúdo? Você quer ter uma empresa que eu analise? Você quer que eu fale de algum assunto interessante? Deixe aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo e possivelmente vai virar um assunto de um vídeo. Valeu, pessoal!